O tema da aula de hoje é quem são os dependentes do trabalhador rural no direito previdenciário. Os dependentes do trabalhador rural são aquelas pessoas que vivem às suas custas. Em caso de infortúnio, têm direito aos benefícios previdenciários. O artigo 16 da Lei nº 8.213 de 1991 define que: artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado: 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. 2. Os pais, ou 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Os benefícios devidos aos dependentes do trabalhador rural são pensão por morte, auxílio reclusão. Os dependentes são divididos em 3 classes e estão regrados pelo artigo 16 do Regime Geral da Previdência Social. Primeira classe, cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 anos e não emancipados ou inválidos de qualquer idade. Segunda classe, pai e mãe. Terceira classe, irmãos não emancipados e com idade menor de 21 anos ou inválidos, ou que tenham deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. O artigo 16 da Lei nº 8.213 de 1991 define que: artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado: 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. 2. Pais, ou 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Parágrafo 1º. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Parágrafo 2º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Parágrafo 3º. Equiparam-se a filho, na condição de dependente de que trata o inciso A do caput, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. Direito de preferência entre as classes. No direito de preferência entre os dependentes, em se tratando de benefícios previdenciários, uma classe exclui a outra. Dessa forma, o dependente da segunda classe só terá direito aos benefícios se não houver dependentes habilitados da primeira classe, e assim sucessivamente. Ou seja, o dependente da terceira classe só terá direito ao benefício se não houver dependentes habilitados da primeira e segunda classe. Aos dependentes da primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos menores de até 21 anos de idade e não emancipados ou inválidos de qualquer idade, existe a presunção legal de dependência econômica. Concorre entre si. Se existir 2 herdeiros, a divisão do benefício será em partes iguais entre ambos. É necessário que haja a habilitação dos dependentes junto à Previdência Social. Quando o dependente completar 21 anos de idade, sua cota parte não passará aos demais dependentes da mesma classe. Se for o único dependente, cessará o benefício. Exemplo: considerando, hipoteticamente, que um trabalhador faleceu e deixou esposa e 2 filhos menores. Neste caso, cada um dos dependentes receberá 1/3 do valor do benefício. Destacando-se que, caso qualquer um deles deixe de ser dependente,
o benefício não passará para os demais. Vamos falar de companheiro ou companheira. São dependentes do trabalhador rural, as pessoas que vivem em união estável. Também é admitido união estável à pessoa do mesmo sexo, a chamada união homoafetiva. Filhos. Filhos correspondem aos descendentes menor de 21 anos. Assim, ao completar a maioridade, perde-se a condição de dependente. O filho inválido, independente de qualquer idade, terá a condição de dependente assegurada enquanto durar a invalidez. O menor sob tutela e o enteado são equiparados aos filhos, portanto, concorre em condições de igualdade com os demais dependentes da primeira classe. Dependentes da segunda classe são os pais do trabalhador rural, os quais somente terão direito ao benefício se não houver dependentes da primeira classe. É necessário ainda comprovar a dependência econômica ao trabalhador rural falecido. Dependentes da terceira classe são os irmãos do trabalhador rural, menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Terão que comprovar a dependência econômica do trabalhador falecido para poder garantir o benefício. Além disso, para ter direito previdenciário, o irmão deve comprovar que não existem dependentes da primeira e da segunda classe.